E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai falar sobre o estudo do sinal da função do segundo grau e inequações do segundo grau. A gente já fez muito isso, inclusive o Matemática Elementar tem muito exercício sobre isso, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1. Tem a playlist resolvida aqui no canal, nesse livro também tem isso, que é do primeiro ano do ensino médio. E assim, não é um assunto muito complicado, mas envolve análise. Isso aqui envolve prática, é por isso que tem um monte de exercícios sobre isso. E a dica que eu dou, anotem, usem esse resumo aqui como base para vocês resolverem os primeiros exercícios. Conforme o tempo vai passando, vocês vão ver que vocês vão precisar cada vez menos confirmar no resumo, né, se a análise está certa. Isso aqui você vai começar a fazer isso naturalmente. Eu coloquei um exemplo aqui e na sequência tem centenas de exercícios sobre isso, então é só acompanhar a playlist. Antes de a gente começar, já se inscreve e compartilha esse vídeo, porque isso ajuda muito aqui o canal. Então, vamos lá. Nesse primeiro caso, se você sempre começa olhando, assim, de início, né? Eu vou dar uma sequência de passos para você, depois você cria sua própria análise mais naturalmente. Mas primeiro, a gente começa olhando para o delta, porque o delta indica a quantidade de raízes que a gente tem numa função de segundo grau. Já teve até aula aí para trás que eu falei muito sobre isso, a gente sempre está falando sobre isso. O delta indica se você tem uma raiz real, duas raízes reais ou nenhuma raiz real, certo? E no primeiro caso, a gente vai olhar para o delta quando ele é positivo, quando ele é maior do que zero. Então você calculou o delta, como é que você calcula o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, certo? Isso considerando uma função do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Isso não é novidade para ninguém, né? Então você calculou o delta. Se você calculou o delta e obteve um número maior do que zero, 2, 3, qualquer número maior do que zero, 1/2, 3 quartos, enfim, você vai ter duas raízes reais. Nesse caso, a função admite dois zeros reais diferentes. Você pode chamar de x' e x duas linhas. Eu tenho o costume de colocar x1 e x2, que eu peguei da minha professora de pré-cálculo. Então, assim, se quiser colocar x1, x2, tanto faz. X', x duas linhas, tanto faz. A parábola, que representa a função, intersecta o eixo x em dois pontos. É isso, intersecta em dois pontos, x1 e x2. Se você tem maior do que zero, você vai ter concavidade voltada para cima. Então você vai ter essa situação aqui em relação ao eixo x, certo? E aí com isso você consegue determinar os pontos em que a sua função ela é positiva, negativa, zero, encontrando os zeros. E é justamente isso. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, a gente calcula o delta, certo? Delta é igual a b ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 1, vezes o coeficiente c, que é 2. Então, menos 3 vezes menos 3 dá 9. 4 vezes 2 dá 8. Então, o delta aqui é 1. 1 é maior do que zero. Ou seja, a gente tem duas raízes reais distintas. Como que a gente determina essas duas raízes reais? Você pode fazer fatoração, completamento de quadrados, pode utilizar a fórmula quadrática. Nesse caso aqui, a gente tem o número 2, certo? Então, você pega o número 2, eu vou fazer por fatoração. Ó, por fatoração, a gente vai ter x aqui, x aqui. Eu preciso de dois números que, quando multiplicados, resultem em 2 e, quando somados, resultem em menos 3. Eu gosto sempre, para descobrir esses dois números, de fatorar o coeficiente c aqui, que é o 2. Então, eu fatoro aqui 2 por 1, dá 2. E como é só 2, né, eu só consigo escrever como 2 vezes 1. Aí, gosto de colocar as combinações possíveis. Para que seja menos 3 quando eu somo, eu preciso que seja menos 2 e menos 1. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Então, aqui a gente vai colocar menos 2 e menos 1. Isso igual a zero. Eu quero encontrar os zeros dessa função de segundo grau aqui. Essa inequação do segundo grau. Falar inequação ou função é tudo a mesma coisa, é tudo em função de x, tá? A inequação, na verdade, é uma função. Então a gente vai ter, como a gente tem um produto igual a zero aqui, a gente vai ter x menos 2 igual a zero, ou x menos 1 igual a zero. Isolando, x igual a 2 ou x igual a 1. Beleza. Encontrei as raízes da minha função. Vou fazer exatamente o que está sendo feito aqui nesse primeiro caso. A gente vai ter um gráfico simplificado de x. E aí, como eu sei que eu tenho concavidade voltada para cima, porque o meu coeficiente A aqui é 1, então eu coloco a concavidade voltada para cima. E aí eu tenho x igual a 1, né? 1 vem antes do 2, então por isso ele está aqui primeiro.
e 2 aqui, certo? Ah, e aí? O que que eu faço agora? Agora você pode usar esse esqueminha aqui, igual a gente tem, ó. Mas eu não aconselho você decorar isso de uma forma robótica. Tenta fazer a sua análise. Você está olhando isso daqui em relação a qual eixo? Em relação ao eixo Y, certo? Porque você está observando os valores que a função assume. Então, você quer saber quando que a função ela é menor do que zero. Então, você vai olhar para os valores que ela assume aqui no eixo Y, tá? Não em relação ao eixo X. Porque no eixo X aqui, por exemplo, ó, onde essa função está, é tudo positivo, né? No eixo X. Mas a função em si, essa parábola aqui, ó. Quando que ela é positiva e quando que essa parábola aqui é negativa? É isso que você está olhando. Então, ela é negativa aqui, ó, entre o 1 e o 2. Por que que é negativa entre o 1 e o 2? Porque ela assume valores negativos no eixo Y, ó, entre 1 e 2. Ela só assume valores negativos. Aqui a gente vai ter menos um, menos 2, menos 3, porque o zero está aqui. E aqui a gente vai ter um, 2, 3, 4. Então ela assume valores positivos aqui quando menor do que um e quando maior do que 2, tá? Por isso a gente coloca o sinal de mais. Se você quiser colocar o sinal de mais aqui desse jeito, ou colocar assim, ó, é melhor colocar assim, porque aí você tem uma ideia melhor de que você está falando do comportamento do valor assumido pela função, não do valor aqui do eixo x, que eu acho que é onde muita gente confunde. Então, é isso que você vai fazer. E se o seu coeficiente A for menor do que zero, você vai ter a mesma situação. Vamos pegar e atribuir valores. Imagina aqui que as raízes são 2 e 3 nesse caso. Você vai fazer essa análise sempre em relação ao eixo y. Então, a função assume valores positivos aqui, não é? Nesse intervalo. Olha, ela está assumindo valores positivos aqui, entre 2 e 3. E ela assume valores negativos aqui, entre aqui quando menor do que 2 e quando maior do que 3. É por isso que a gente diz que a gente pode colocar assim, ó, f de x, ela é maior do que zero para valores de x que são maiores ou iguais, não, iguais não, não coloca isso, foi mal, falei errado. Para valores que são maiores do que 2 e menores do que 3. A nossa f de x ela é igual a zero para valores de x. O ruim é que não tem Ctrl Z. Para x igual a 2 e x igual a 3. E a nossa f de x ela é menor do que zero para x menor do que. Ctrl Z faz uma falta. Quando que ela é menor do que zero? Para x menor do que 2 ou para x maior do que 3, tá? Você coloca o ou, porque aqui vem da lógica, né? O e vale, tem que ser um e o outro. O ou é quando é um ou o outro, certo? Os dois são verdadeiros. Aqui no caso, verdadeiro e verdadeiro, tá? Mas enfim, coisa de lógica. Mas sempre marca que você usa o ou aqui, tá? Usa o ou. E aqui você usa o e, porque os dois têm que ser verdadeiros. Aqui, um ou outro, né? Mas enfim, o que que a gente faz agora? Bom, eu acredito que já está bem explicado, né? Isso aqui é um dispositivo prático, olha só. Se você tem delta menor do que zero e A maior do que zero, você vai ter essa situação aqui. Compensa decorar isso? Acredito que não, porque se você sempre faz essa análise aqui que eu mostrei para você, você acaba obtendo esses resultados aqui naturalmente, sem precisar decorar nada. E é isso. Então, quando delta é maior do que zero, f de x tem o sinal oposto ao de A. Para quem gosta de decorar, decora, né? Tem o sinal oposto ao de A. Quando x está entre as raízes da equação, o sinal de A, quando x está fora do... tem o sinal de A quando x está fora do intervalo das raízes. Não sou muito fã de decoreba, então... Mas fica aí para quem gosta, né? E é isso quando a gente está fazendo a análise da função. Nesse caso aqui, a gente pode colocar aqui a nossa f de x, ó. Se a questão te perguntar, quando que f de x é menor do que zero? Nesse caso aqui, f de x é menor do que zero para x maior do que 1 e menor do que 2. Esse é o resultado da função. Agora vamos analisar os outros casos. Gastei 10 minutos aqui. Opa, apertei errado. Aqui.
Nesse segundo caso, né, é a mesma coisa, só que agora a gente vai ter delta igual a zero. Quando eu calculo delta aqui nessa função, eu tenho 6 vezes 6 dá 6 ao quadrado, menos 4, vezes o coeficiente a, que é menos 1, vezes o coeficiente c, que é menos 9. Então, eu tenho 6 vezes 6 dá 36, menos com menos vai dar menos, 4 vezes 9, 36. Então, delta aqui é zero. Se o delta é zero, a gente pode determinar x como sendo menos b sobre 2 vezes o a. Então, a gente tem menos 6 dividido por 2, que multiplica menos 1, que dá 3. Então, nesse caso, a gente faz o gráfico simplificado aqui, sabendo que ele cruza o eixo x, ó, e tem com cavidade voltada para baixo, certo? Cavidade voltada para baixo é a nossa função aqui no ponto 3. E é isso. Caiu em qual caso aqui, esse meu exemplo? Caiu nesse segundo caso aqui. Vamos colocar o ponteiro. Nesse segundo caso aqui, em que a gente tem A menor do que zero. Se o A fosse maior do que zero, você teria essa situação aqui. E aí você tem o ponto onde x2 é igual a x1, ou x duas linhas é igual a x linha. E aqui o caso entre quando x duas linhas é igual a x1, mas a concavidade é voltada para baixo. E aí, pessoal, você vai ter sempre f de x maior do que zero e f de x maior do que zero. Precisa decorar isso? Não precisa, porque você olha aqui em relação ao eixo y, cadê? Em relação ao eixo y, ó, valores positivos para y aqui, valores negativos para y aqui. Assume valores positivos dessa função? Não assume. Assume apenas valores negativos. F de x menor do que zero. Aqui f de x também menor do que zero. E nesse ponto aqui, x igual a 3, a gente tem f de x igual a zero, tá? Oh, Deus, eu tenho uma raiva quando faz isso. Ah lá. Ai, ai. Cadê aqui? Pronto. Aí, o que que acontece? Cadê meu lápis? Onde é que eu tava mesmo? A questão tá perguntando quando que ela é maior do que zero. Não, não tem, tá? Porque aqui ela tem concavidade voltada para baixo. Então, o conjunto solução aqui é vazio. Você pode colocar vazio assim, você pode colocar vazio assim. Então, o conjunto de solução nesse caso é vazio, porque ela não assume valores maiores do que zero. Se o coeficiente A fosse maior do que zero, nesse caso aqui, ó, ela assume, porque eu analiso sempre em relação ao eixo y, e aqui ela tem valores maiores do que zero, aqui embaixo seriam os menores do que zero, né? Como vocês podem ver, ela não assume nenhum valor. E dispositivo prático, mais uma vez, então quando delta é igual a zero, tem o sinal de A para x diferente da raiz dupla da equação. Então, é isso. Não precisa decorar, porque você consegue deduzir isso fazendo análise. E quando delta é menor do que zero? Então, se o delta é menor do que zero, você vai ter sempre... Deixa eu voltar aqui e ver se está gravando certo. Tá. Quando o delta é menor do que zero, vamos calcular aqui, ó. Delta, nesse caso, é b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o c, que é 5. Então, eu tenho 4 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40, que é menos 36. Delta menor do que zero. Puta merda, velho. Aí, delta menor do que zero. Então, ela vai estar toda acima ou toda abaixo do eixo x. Por quê? Delta menor do que zero não tem raízes reais, então a gente pode colocar toda acima ou toda abaixo do eixo x, a depender do coeficiente aqui, do coeficiente a. Se o coeficiente a for maior do que zero, toda acima do eixo x. Se for menor do que zero, toda abaixo do eixo x. Então, como o coeficiente a é positivo, está toda acima do eixo x, então a nossa função ela é sempre positiva. Então, qual é o conjunto de solução aqui desse exemplo? É o conjunto dos números reais. E você pode olhar aqui, né, através disso. O problema, pessoal, é que nem aqui no livro, ó. Ele coloca dispositivo prático. Esse aqui eu tirei do livro. Então, ele coloca aqui que é toda positiva. Dá a impressão que você está analisando isso em relação ao eixo X, se você for um pouquinho desinformado. Mas não é. Você está sempre verificando em relação ao eixo Y, tá? Então, ela é sempre positiva, porque aqui no eixo Y, ela assume valores positivos.
E ela é sempre negativa porque aqui em relação ao eixo y, ela assume valores negativos. Ah, você colocou uma seta aqui dos dois lados. Não tem problema, tá? A gente geralmente não coloca, mas se você colocar, tá tranquilo. Aqui é o ponto zero, aqui é valores negativos para o eixo y, aqui valores positivos para o eixo y. Como ela está toda abaixo do eixo x, ela só assume valores negativos no eixo y. Por isso ela é toda negativa. Aqui ela é toda positiva, por isso a solução é todos os reais, tá? Se eu tivesse pedido ao contrário, se fosse assim, ó, 2x ao quadrado menos 2x mais 5, eu quero saber quando que ela é menor do que zero. Qual seria o conjunto solução nesse caso? O conjunto solução aqui seria o conjunto vazio. Por quê? Porque essa função não assume valores negativos. E se eu pedisse 2x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero? Então, também seria solução igual ao conjunto vazio, porque ela não tem zeros reais por causa do delta. Então é isso, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos. Isso daqui ajuda muito na hora de resolver exercícios. E tem centenas de exercícios aí pra frente. E a gente se vê neles. Até mais.